Opa, tudo bem? Eu me chamo André, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula semanal de design gráfico. Esse é o aulão de número 30 e nele eu quero ensinar você a como usar o Photoshop para criar um post rápido para mídias sociais. Não sei há quanto tempo você está inserido no mercado de design gráfico, mas o Photoshop é um dos principais programas da atualidade para a gente fazer principalmente posts para mídias sociais, layouts para colocar em stories. E hoje eu quero ensinar você de maneira rápida, de maneira breve, a como produzir esse modelo que está aparecendo agora na sua internet usando o seu computador, também usando o Photoshop. E vamos supor que você me pergunte, André, eu não tenho computador ainda, eu gosto das suas aulas, mas eu quero praticar usando o celular, é possível? Sim, é possível. Isso não quer dizer que você vai trabalhar a vida inteira usando o celular. Eu recomendo que assim que você puder, você compre um computador e você use um computador, até também porque os softwares que a gente instala em Windows, em macOS, eles são muito mais desenvolvidos, têm muito mais funções, mas caso você queira começar usando o celular, até que dá para começar, e eu recomendo esses três aplicativos para você, o Canva, o PS Touch e o Over. Eu nunca os usei, mas tem alguns seguidores meus que já usaram, e eles recomendam. Inclusive, se depois você quiser testar e me dar um feedback, eu agradeço. Dá um feedback lá no Instagram, no André Amaral Design. Tem sempre conteúdo de valor sendo compartilhado por lá também, sobretudo nos stories. Agora, antes que a gente dê início, se essa é a primeira aula que você acompanha a minha, seja novamente muito bem-vindo. Todas as semanas, desde 2019, eu venho dando aulas todas as quintas-feiras de design gráfico, aulas mais completas, mais extensas, mais aprofundadas. E nessa aula de número 30, provavelmente ela vai ter um tempo menor do que o normal, porque geralmente essas aulas têm entre 25 a 45 minutos, porque a ideia é realmente nos aprofundar aqui. Mas como eu vou fazer um post rápido para mídias sociais, talvez eu não venha tomar muito do seu tempo, mas caso aconteça também, já tenha a plena convicção de que é sempre por um bom motivo. Eu não me preocupo aqui no meu YouTube se as pessoas vão ficar até o final ou não, o que eu quero é passar conteúdo que vai ajudar você no seu dia a dia, perfeito? Bem, antes de iniciar, já falei sobre os aplicativos que você pode começar. Eu recomendo, que assim que possível você migre para um computador. Não precisa ser um Mac, pode ser um Windows razoável. Tem até vídeo aqui no canal sobre computador ideal para trabalhar com design gráfico. Vou deixar um card aqui em cima para você clicar e assistir depois na sequência. Mas, mudando de assunto, algo que eu gostaria de observar também é que é possível começar no design gráfico pequeno. Independente se você tem um computador mais fraquinho, talvez você vai ter um pouco de dificuldade para rodar os softwares, mas sim, é possível começar pequeno, é possível você começar pelo celular, mas assim que possível eu recomendo que você se aprofunde, que se você está numa jornada onde você está aprendendo sozinho, por conta própria, através de aulas online, através de um livro, entenda que quando você toma a decisão de aprender com alguém que tem mais experiência que você, seja fazendo um curso online ou a faculdade de design gráfico, as chances são de que você vai saber de conteúdos que você nem sabe que existe. Inclusive, esse é até um ponto muito importante que eu quero destacar antes de começar a aula, especialmente se você é um iniciante no design gráfico. Sabe quando você vai comer um bolo e você não consegue perceber que existe fermento ali? Porque o fermento não tem gosto, né? Mas você sabe que tem fermento porque a função do fermento é fazer um bolo crescer, um pão ou qualquer coisa nesse sentido. Quando você vai aprender design gráfico com alguém, você vai fazer uma faculdade ou um curso online, a chance são de que você vai conhecer ingredientes como fermento, mas que obviamente não são fermento na realidade de quem trabalha com design gráfico, mas que possuem o mesmo efeito. Isso quer dizer o quê? Que na prática, pode ser que hoje você acha que você sabe muito sobre design gráfico, que você já sabe o suficiente para você ganhar dinheiro, mas pode ser que lá na frente você venha se surpreender, que você encontre conteúdos, técnicas e macetes que venham a fazer com que o seu trabalho fique cada vez melhor, o que coopera para que você cobre mais, o que coopera para que você faça de maneira prática um trabalho melhor. Então, o que eu quero dizer para você com essa analogia é que a chance de você evoluir mais rápido e atingir os objetivos que você pretende atingir quando você é acompanhado por alguém são muito altas, são muito maiores, inclusive, do que aprender sozinho. Você evita até mesmo que você no futuro venha ter frustrações porque algum cliente disse algo que você não gostou ou porque você não soube como lidar com uma situação complicada. Então, meu conselho para você é que assim que possível, você pode começar pequeno, pode começar aprendendo sozinho, mas assim que possível que você se apegue ao método, que você venha colar com pessoas que são mais experientes que você, porque deste modo a chance de que você vai evoluir na carreira muito mais rápido. Então comece pequeno, mas pense grande, pense em assim que possível e estudando mais, investir mais, fazer um curso e assim sucessivamente. Esse era um recado que eu gostaria de passar para você já nesse início de aula. E agora, para poder finalizar, caso você, novamente, caso você seja um iniciante no design gráfico, esse trabalho que eu vou ensinar você a fazer
pode ser vendido a um preço de 35, 55, 80 reais se você é um iniciante, tá? Porque é um post bem simples mesmo, é bem tranquilo de ser feito. Você vai perceber que a gente vai fazer ele rápido no Photoshop, mas também nada te impede de fazer algo mais complexo e consequentemente cobrar mais por isso, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou fechar essa aba aqui do meu Text Edit. Eu vou abrir aqui o post que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Inclusive, eu vi, na verdade não é um post, é um anúncio que apareceu para mim, um anúncio do Mairo Vergara. Ele dá aulas de inglês pela internet, é uma pessoa que eu procuro acompanhar de vez em quando. E esse anúncio apareceu para mim, eu gostei bastante, eu tirei um print dele justamente porque eu queria dar uma aula sobre ele quando eu pudesse. Eu vou dar uma aula sobre ele hoje, tá? Então, se você quiser até mesmo ser bombardeado com anúncios desse para você ter como referência, acompanhe o Instagram do Mairo, acompanhe o YouTube do Mairo, você vai receber cedo ou tarde algum anúncio dele. Eu acho importante, né, a gente receber esses anúncios porque eles podem nos tornar mais criativos, porque ao passo que a gente vê mais anúncios, mais imagens, mais repertório a gente acaba adquirindo. Enfim, eu vou criar aqui no meu Photoshop um arquivo um pouco maior, porque esse arquivo apareceu para mim mais ou menos nesse tamanho. Eu vou criar um arquivo aqui um pouco maior no Photoshop, justamente para ficar mais fácil de trabalhar nele, mas se depois você quiser exportar em 500 por 500, 250 por 250, por exemplo, até mesmo para você colocar essa imagem no anúncio para rede de display, é possível. Mas eu gosto de começar fazendo um anúncio um pouco maior, depois eu decido qual que é o tamanho que eu vou querer exportar. Então eu vou abrir o Photoshop, apertar o comando Ctrl N para criar um novo arquivo. Pode ser algo em torno disso aqui, 1300 por 1300, 150 pixels por polegada, RGB e criar. Se você até mesmo quiser acompanhar esse raciocínio usando o CorelDRAW ou Illustrator, você também pode. A ideia é você entender os fundamentos que tem por trás. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem uma imagem que nos chama a atenção, é uma imagem, uma ilustração, talvez, de Londres, né, na Inglaterra. Pelo menos eu acredito que essa torre com o relógio, ela existe somente em Londres. Então, essa imagem, no primeiro momento, ela acaba nos chamando atenção. E logo direito tem algo que também pode ser do nosso interesse. O Mairo, ele ensina inglês, e aí volta e meia ele acaba mostrando algum anúncio pra gente com alguma aula gratuita, um e-book. E eu sei que esse anúncio é sobre um e-book, não somente por causa também desse símbolo, mas também por causa da headline. Então, se você perceber que logo no começo está escrito: essas 34 páginas vão te ajudar a aprender inglês como você nunca viu. Vem ver. E aí tem um botão, né, para você clicar e ser redirecionado para a página. Então, é um anúncio bem simples, porém, o que não faz com que esse anúncio ele seja muito eficiente, porque logo de cara ele acaba nos chamando a atenção, tem uma headline bem grande, o que faz com que a gente praticamente leia ela mesmo sem querer, porque você está passando pelo feed do Instagram, por exemplo, e ela aparece para você, a chance de que você vai ler pelo menos as primeiras palavras, e eu particularmente gostei muito, apesar de ser um anúncio bem simples. E para a gente fazer ele, como é que a gente vai começar? A gente vai criar uma forma geométrica, isso aqui é o que me parece ser um retângulo com cantos arredondados. A gente vai criar uma forma geométrica aqui para o canto. Você pode vir aqui com o Photoshop, selecionar a ferramenta de forma geométrica, clicar e arrastar aqui para dentro. Aí essa aba sobre propriedades vai ser aberta. Você pode aumentar o espaçamento ou o raio, né, dos cantos arredondados para deixar eles um pouco maior. Então, a gente colocar aqui algo em torno de 100, eu acredito que vai ficar interessante. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar um pouquinho menor para ficar mais parecido com o que está aparecendo ali para a gente no anúncio. Vou selecionar essas duas informações e vou centralizar usando a Move Tool. Então, centralizei, vou só mudar a cor aqui para eu conseguir identificar ela. Show! Vou procurar no Unsplash uma imagem de Londres. Aí o que você pode fazer? Você pode usar tanto uma imagem normalmente quanto uma ilustração, ou você pode transformar a imagem que você baixar em ilustração. Vou mostrar para você também como é que faz isso. Deixa eu pegar uma imagem clarinha. Pode ser essa aqui. Qualquer coisa eu baixo outra depois. Aí por que é importante, né, ter uma imagem nos nossos anúncios? Porque ajuda a chamar a atenção das pessoas, principalmente se a imagem for uma imagem de uma pessoa, que chama mais atenção ainda. Se é uma pessoa bonita, aí que chama mais atenção ainda. Mas não que sempre a gente vai ter essa metodologia, né, de usar uma foto de uma pessoa bonita e tal, mas o que acaba acontecendo na prática? A gente acaba tendo a nossa atenção um pouco mais voltada para algo que tende a nos agradar. Mas enfim, eu vou salvá-la aqui no meu desktop mesmo.
Vou inserir essa imagem dentro do Photoshop. Eu vou até dar um Ctrl T, clicar com o botão direito e inverter a imagem, porque quando a gente deixa a imagem do jeito que estava, é como se a nossa atenção tivesse meio que sendo voltada para a gente olhar para fora, né? Por exemplo, vou dar um Ctrl Z. Desse jeito, parece que a imagem está fazendo com que a gente olhe para fora do anúncio. Não sei se você tem essa percepção. Agora, quando eu inverto ela, é como se os meus olhos fossem obrigados a se voltar para dentro. Não sei se você já parou para perceber isso. Mas a ideia é a gente sempre fazer com que o olhar do espectador fique dentro do anúncio, da imagem que a gente está promovendo. Mas enfim, a gente pode falar também sobre isso em um outro momento. O que eu vou fazer? Eu posso deixar essa imagem se eu quiser, ou eu posso vir aqui em Filter, Filter Gallery, e transformar essa imagem em uma ilustração, de certa forma, um desenho. Eu nunca fiz isso, eu sei que tem uma opção aqui no Photoshop que nos permite fazer isso. A maioria fica em preto e branco, ou fica em duas cores. Mas vamos ver se a gente consegue encontrar algo legal aqui. Brush Strokes. Como é que a gente quer fazer? Vamos ver. A gente pode testar um por um. Basicamente, esse aqui foi o que mais me agradou, esse Cut Out. Vou dar um OK. E claro, né, que se você quiser depois trabalhar melhor, você pode. A ideia é a gente somente fazer um exercício na sala de hoje. E você também é livre para fazer o que você quiser, até mesmo deixar a imagem sem um filtro, se assim você achar que fica interessante. E eu vou inserir agora um texto aqui para a gente poder trabalhar. Então, essas 34 páginas vão te ajudar a aprender inglês como você nunca viu. Essas 34 páginas vão ajudar você a aprender inglês como você nunca viu. Vou pegar uma cor presente aqui na imagem, deixar um automático. Vou pegar a Hallway, que é uma fonte bem parecida com essa do anúncio que a gente está vendo. Deixar tudo em caixa baixa, vou aumentar. Eu vou quebrar um pouco mais esse texto. Vou destacar o aprender inglês. Na verdade, acho que eu vou deixar assim. Eu vou destacar de uma outra forma. Por exemplo, inserindo um retângulo aqui por trás. Aprender inglês. Ctrl J para a gente duplicar o retângulo. E você pode dar Ctrl T, né, para redimensionar o retângulo. Eu imagino que tudo isso a gente consiga fazer com o celular ou algo muito próximo a isso. Ctrl mais, Ctrl T. Fica bem legal, né? Eu posso deixar aprender inglês um pouquinho mais escuro para criar mais contraste com o fundo. Aí eu venho aqui no flaticon.com, vou baixar um ícone de livro. Lembrando que se você não é um assinante do Flaticon, você precisa referenciar que você está usando um ícone deles. Vou baixar aqui um ícone de livro para a gente poder usar. Eu vou baixar em PNG mesmo, mas o ideal é baixar em EPS porque é um tipo de vetor. Então você acaba não perdendo qualidade. Mas eu vou baixar em PNG para a gente adiantar o trabalho. E depois você pode se dedicar um pouco mais para isso. A ideia é ter uma aula um pouco mais rápida hoje. Inclusive, provavelmente a partir da próxima semana, acho que deu um problema aqui. Inclusive, provavelmente a partir da próxima semana a gente vai começar a ter algumas aulas, alguns aulões aqui no YouTube sobre trabalho freelance. Então você quer aprender a fazer seu marketing para você conquistar clientes como um profissional autônomo,
Provavelmente a gente vai ter alguns aulões específicos sobre isso, tá? Inclusive, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve para você não perder essas aulas, porque tem um monte de gente que às vezes fala, eu vou assistir essa aula depois, e quando a pessoa vai assistir, a aula já saiu do ar, né? Porque as aulas elas saem do ar todas as semanas, justamente porque é um conteúdo de muito valor. Então, se inscreve no canal, clica para ativar o sininho para você receber uma notificação assim que a aula for ao ar, que nem não tem perigo de você perder e ficar de fora. Tá bom? Então, se inscreve. Aí, bom, inserir aqui o nosso ícone no Photoshop, eu vou clicar em converter para objeto inteligente para justamente evitar aí da gente perder qualidade na hora que a gente for diminuir e aumentar essa imagem. Vou clicar com o botão direito, vou clicar em Blending Options e vou vir na opção de Color Overlay para deixar esse ícone com uma cor já presente na imagem. Então pode ser essa aqui, vou dar um OK, Ctrl T, vou diminuir, vou colocar aqui em cima. Acho que ficou muito pequeno. Vou pegar o meu texto, os dois retângulos, Ctrl G, vou centralizar, na verdade eu vou centralizar com o livro primeiro. Centralizar, pronto. Que eu vou até mesmo deixar essas cores, deixar esse texto nessa cor aqui em cima, acho que vai ficar um pouquinho menos opaco, vai ficar um pouquinho mais alegre, né, o que é importante para esse tipo de anúncio. E tá ficando legal. Acho que eu vou só diminuir mais um pouquinho aqui. Não, vai ter que ficar daquele jeito mesmo. O que eu estou preocupado? Em fazer com que a espessura do texto fique na mesma espessura do livro. Só que sem fazer com que o livro fique muito grande, que acaba chamando muita atenção. Daí eu não sei se isso é algo ruim ou bom. O nome disso é princípio da repetição. É explicado pela designer gráfico Robin Williams, um livro de design para quem não é designer, e também no meu curso Design Gráfico Sem Segredos. Né? Tem algumas aulas bem práticas sobre isso, para você entender os fundamentos e entender como é que usa ele em trabalhos reais de design gráfico. Essa é uma das formas. E a gente também pode se aprofundar neste tema em um outro momento. Mas a ideia é a gente sempre manter as espessuras, para ficar algo mais padrão. Tanto que, até mesmo se você perceber bem, a altura desse retângulo eu decidi preservar, justamente para a gente aplicar aqui o princípio da repetição. Eu poderia deixar um pouquinho mais alto, assim, e aí o outro poderia ficar um pouquinho mais baixo. Você talvez não perceberia, mas por que você percebe? Porque agora eu estou falando. Mas o fundamento, né, da repetição é para ser aplicado dessa maneira, de forma sutil, pelo menos eu vejo assim. E aí o que falta a gente fazer? Um botão, né, um botão para a pessoa clicar e ser redirecionada. Então eu vou vir aqui em retângulo arredondado, vou aumentar as bordas, vou deixar com 20, ou pode ser também com 100, e ele só não chegou até o 100 porque o máximo é 51 mesmo, para ele ficar com os cantinhos arredondados. Dou 2 cliques, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cor oposta ao azul para gerar contraste, e se você não leu também o livro da Robin Williams, se você também não faz o Design Gráfico Sem Segredos, que é o meu curso de Design Gráfico, talvez você não vai entender direito o que eu vou fazer agora, mas basicamente qual que é o objetivo? É eu chamar a atenção para o botão. E em vez de usar uma cor que está presente na imagem, o que eu faço? Eu pego uma cor diretamente oposta, segundo a psicologia das cores, para gerar contraste. E o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui no amarelo, pegar algo mais ou menos assim, e talvez ia ficar bom, né? Ia chamar atenção, porque o azul e o amarelo são opostos, segundo a roda das cores. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou além disso. Eu quero pegar exatamente um tom de amarelo ou laranja que venha fazer sentido para esse anúncio. Então, perceba aqui, ó, de acordo com a roda das cores, que o azul ele se opõe meio que ao amarelo e ao laranja. Então, o que eu posso fazer? Eu vou clicar, pegar essa referência aqui na própria imagem, usando o conta-gotas. Vou vir aqui embaixo, selecionar algo próximo ao amarelo e ao laranja. E eu não posso, por exemplo, deixar super contrastado, porque a minha imagem ela não tem tanta saturação assim, digamos assim. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar um amarelo um pouquinho menos saturado, para fazer com que a imagem ela fique um pouco mais harmônica, ou simplesmente venho aqui, pego um amarelo perto do laranja, deixo um pouquinho mais saturado, mas ainda não vai ficar super saturado do jeito que eu quero. E depois eu aplico na imagem inteira um Hue Saturation. Eu venho aqui em saturação e deixo tudo um pouquinho mais saturado, o que dá certo também. Tem essa forma, ou você pode deletar e aplicar esse contraste, essa saturação, somente no botão.
Dá também. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Vou aumentar. Vou dar um Ctrl J no texto, para eu pegar a mesma fonte e vou clicar em baixar agora. Pode ser essa headline, pode ser outra, fica a seu critério, tá? Baixar agora. Centralizar. Subir um pouquinho. Vou deixar branco, porque branco funciona bem com amarelo. E esse é o antes, esse é o depois. Bem, não vou dizer que está parecido, né, mas a gente conseguiu replicar a ideia original de maneira rápida, talvez em 15 minutos. E aí, óbvio, se a gente passar aqui mais 1 hora trabalhando, a gente vai conseguir chegar ainda mais próximo. Mas o que eu queria mostrar para você? Que é possível chegar a um resultado bacana, de forma rápida, mesmo que você não seja um expert em Photoshop. Então eu posso deixar tudo um pouco mais saturado para deixar um pouco melhor. Por exemplo, vou vir aqui em Hue Saturation, aumentar a saturação. Posso deixar as letras um pouquinho mais espessas e também diminuir o espaçamento entre as letras. Não, vou colocar 35. Não, 40, acho que vai ficar legal. Vou subir os retângulos. Aqui também. Pego o grupo, desço ele para deixar com espaçamento igual entre esses elementos. Seleciono tudo, Ctrl G para agrupar. Opa, não é para selecionar a imagem, Ctrl G para agrupar. Seleciono o fundo, centralizo. Pego o grupo, jogo um pouquinho para a esquerda e vou lá. Antes, depois. Um resultado bem próximo aí em questão de 15 ou 20 minutos. Então, o que eu queria mostrar para você nessa aula de hoje, tá? Como eu falei, é uma aula um pouco mais rápida. Que mesmo que você esteja começando agora, não vou dizer que você vai copiar as outras pessoas descaradamente, tá? Mas você pode se inspirar em imagens como essa que você vê na internet e procurar desenvolver uma ideia similar, até que você desenvolva a criatividade, que pode levar 1 ano de profissão, 2 anos. Né? Tem diversos alunos meus que falam, André, eu fico ainda muito preso a referências. E olha, se você está começando, tá tudo bem, tá? Cuidado somente para você não plagiar outros designers, para você não fazer uma cópia idêntica, porque isso pode trazer problemas para você. Mas se inspirar em outras coisas pode acabar sendo muito útil, pode ajudar você a se desenvolver mais rápido na profissão e conseguir resultados mais rápidos. E aí o que você tem que fazer? Qual que é o seu papel? Se esforçar para se tornar mais criativo. Acho que uns 3 ou 4 aulões atrás a gente teve um aulão aqui sobre criatividade. Eu mostrei o meu processo criativo. Não sei se você chegou a acompanhar. Mas eu quero que você entenda que se você está começando agora na profissão, é possível você chegar a resultados parecidos com esse, começando pequeno, né? Começando com o que você tem hoje. E é isso que eu quero incentivar você a fazer. A área do design gráfico é uma área que está crescendo muito no Brasil, sobretudo porque empresas que antes divulgavam as suas empresas somente no boca a boca, ou elas ficavam à espera de que o cliente ia passar na frente da loja e entrar, hoje elas estão migrando para o digital, usando recursos como Instagram e Facebook para divulgar as lojas, as empresas, restaurantes e tudo. E você tem a oportunidade de começar a prestar esse serviço para essas pessoas. Até mesmo serviços para quem já tem um negócio digital, e não necessariamente é um negócio físico que migrou para o digital. Então, até para a gente poder finalizar essa aula, não sei se você gostou dela, se sim, já clica no botão gostei, se você gostou. Para finalizar, eu quero somente fazer 2 observações importantes, ou 3. Semana que vem, a gente tem o aulão de número 31, então fique atento aqui no canal para você não perder, a gente vai dar sequência a esse raciocínio. Já deixa um comentário aqui também o que você gostaria de aprender no aulão de número 31, que vai acontecer na semana que vem. E se você quiser se aprofundar na profissão, se você quer aprender mais comigo, e não ficar sempre dependendo desses aulões gratuitos que eu dou, até porque eles são talvez 10, 20% de todo o conhecimento que eu sei sobre design gráfico. Se você quer se aprofundar, nesse exato momento as inscrições para o Design Gráfico Sem Segredos estão abertas. Design Gráfico Sem Segredos é o meu curso completo de design gráfico, lá eu sintetizo tudo aquilo que eu venho aprendendo nos últimos 6 anos de profissão. E uma vez que você se inscreve no curso, você tem acesso a tudo o que eu julgo ser importante para você aprender e de fato se capacitar na área, e até mesmo te ensino através de algumas aulas extras, a como conquistar clientes. Então essa é a oportunidade que você deve se aprofundar. Essa é a última turma do ano, ela vai fechar, acho que amanhã mesmo, na sexta-feira. Se você não quiser ficar de fora, se você até mesmo quiser saber mais detalhes, eu não sei se você sabia que eu estava com inscrições abertas, tem um link aqui na descrição.
Abre, leia todas as informações, essa é a última turma do ano e se inscreve se fizer sentido para você. Fechado? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima.